em 2 semanas corridas direto. Tá gravando já, tá, galera? Boa tarde, agora tá gravando. Então a gente aprenderia rapidamente, em 2 semanas corridas a gente aprenderia esse conteúdo, se a gente tivesse aula todo dia. Mas aí eu precisaria que de um foco, né, de todo mundo, e aí nem todos iam poder e tal. Então às vezes é possível em cursos de férias, né, em julho, em janeiro. Aí é possível, curso de férias, 2 semanas, tal. Todo mundo aí de férias, de maneira geral, janeiro e julho, né? A maioria tá de férias, nem todo mundo, mas boa parte das pessoas. É possível também, tá? Porque às vezes vocês podem entrar, caramba, tá dizendo que tá fazendo um curso de Python. Meu Deus do céu, 2 meses para tu aprender essa parte básica de Python. Não é bem isso, é a questão do tempo e a estrutura mesmo. Então assim, se você tá com tempo, acelera o conteúdo, vai para frente, entendeu? O material aí, ele já está pronto para o módulo 1 e módulo 2. Né? Talvez algumas atualizações eu vá fazer no módulo 2, mas está praticamente pronto. E o módulo 3 ainda não considere não, porque ainda tem muita atualização aí nesse material. Tranquilo? Então bora lá? Eu vou abrir aqui novamente o nossa turma, né? Aí, ó, como eu prometi, eu ia colocar já de uma vez as atividades dessa semana, né? Na verdade, a atividade prática 3 e 2 eu já coloquei aqui. A 2 era da semana passada, a 3 é dessa semana, a gente está na aula 4. Né? Então, normalmente, eu coloco quando termino a aula. Né? Então, assim, a atividade 4 eu devo colocar essa semana, tá? Antes da próxima aula. E assim vai. Já para ir adiantando para vocês. Mas eu acho que vocês já imaginam o que é a atividade 4, pelo menos vídeo aula 4, né? É só você acessar, por exemplo, essa daqui é a 3, a 3 lá na playlist, é só você acessar a 4, né? Eu vou abrir aqui só para que vocês saibam. O que quiser, se inscreve aí, me ajuda, galera. Vai que eu fico famoso. Tô brincando, tá? Tiago Holanda 83 no YouTube, ó. E você tem uma playlist aqui. Nem eu tô inscrito na outra conta. Tem uma playlist aqui que eu faço. É que eu faço tudo com meus alunos. As disciplinas que eu ensino, tá? Que eu já ensinei e tal. Tem até de aprendizado de máquina, mas eu não botei aqui. Cadê? Aqui, ó. Gerencie sua equipe e distribua Então, as tem até tarefas propaganda já no meu vídeo. Que legal. Quer ver as etapas? Olá, pessoal, sejam... Então, esse vídeo aqui é até novo, que eu botei para vocês, mas, por exemplo, a aula 3, aula 4, aula 5, vai até a aula 12, né? Para o módulo 1, eu acho que a gente vai até a 5. E aí, pessoal? Deixa eu ver, isso aqui é integrando em listas e dicionários, vai até a 6. Vai até a 5. Ou seja, se você fizer essas 5 atividades aqui, você já fez o módulo 1. Né? Já fez o módulo 1. A metade do módulo 1, né? Porque é a outra parte prática que vem. Então a gente já está no exercício 3, né? Vai ter o 4 e o 5, ainda vou lançar para vocês de vídeo aula. E vai ter o 4 e o 5 de prática e vai ter o projetozinho, né? Vai ter um projeto que vocês vão codificar com... Vocês podem usar aí o auxiliar, né? Mas não é nada demais não. Beleza? Então a gente vai até a 5. O módulo 2 é que vai até o 10, por aí. Deixa eu ver o que é o 11. É porque tem umas aulas que eu não... E essa galera, beleza? Pronto, pessoal? a 11 eu nem dou pra vocês. E aí, pessoal? Vai até o 12 o módulo 2. Vai até o 12. Até a aula 12. Beleza? Então, aqui eu adicionei alguns conteúdos novos, ó. De slides, de resumos, tá? Eu recomendo que quem ainda está tendo dificuldade de entender o que é programar, sempre assista esses vídeos antes da aula. Por exemplo, vídeo 1 da primeira, da segunda, da terceira. Eu vou já jogar aqui da quarta em diante. Mas a gente... Na aula passada eu mostrei esses slides aqui de Python, né? Slides 2. Qual foi 1? Não, na aula passada a gente... Não, eu mostrei não.
Tá, vou falar desse aqui hoje. Meio que muita coisa se repete, mas que é pra se fixar mesmo. Esse aqui eu vou um pouco mais rápido, tá? Mas eu quero falar dos dois aqui, ver se dá tempo. Só para me orientar, tá, galera? Só para se orientar aqui. Eu acho que a explicação fica mais tranquila. Mas eu tenho aqui o meu roteiro de aula já feito. O meu roteiro de aula. Deixa eu ver o que eu vou... Hoje... Conversões de tipo eu já falei, operadores também. Hoje a gente vai falar dos caracteres inteiros, pontos flutuantes, vai entrar um pouco mais nisso aí. Tem tudo a ver com os slides, então a gente vai... Isso. Próxima aula eu vou falar de funções, aula 4. Aí na aula 5... é a de estruturas condicionais, estrutura de decisão, né? Depois, a aula 6 e 7 é a de estruturas de repetição, com práticas e tudo mais. E a aula 8 é a última. Então hoje a gente vai falar ainda de tipos, né? Para quem está se acostumando com isso. Então eu vou baixar esse cara aqui. Acho que tá até para apresentar aqui no... Não tá ruim não, né? Então o que a gente vai comentar hoje, pessoal, sei que muitas coisas eu já falei, mas é essa ideia dessa aula ao vivo, tá? É fixar mais para vocês o conteúdo em si. Quem quiser assiste aí uma tarde, assiste aqueles vídeos e vê tudo, né? Mas a ideia aqui é tentar fixar esse início da programação um pouco mais complicado para quem nunca viu. Para quem já programou, já viu, seja fácil esse módulo 2, mas esse módulo 1, mas faça, né? Conclua para que no módulo 2 você fique mais tranquilo, né? O módulo 2, aí sim a gente vai ver conceitos mais avançados, né, de programação. Então ainda vamos falar de sintaxe, variáveis, operadores e toda a lógica por trás disso, tá? Então vamos lá, vamos ver o que é que a gente tem por aqui. Esse é um resumozinho do nosso capítulo, né, que eu faço lá usando o Notebook LM. Preparo para vocês, na ideia de vocês. Algumas características aqui do Python que eu já falei. Uma linguagem que é simples, né? Por isso que está sendo hoje a linguagem que eu creio que mais cresce, né? Pela simplicidade, pela vibe da IA, vibe aí da análise de dados. Então Python facilita muito para isso, principalmente para quem está começando. Ou seja, é uma linguagem já muito próximo da nossa forma de falar, né? Interpretado, o que é isso? Ela executa linha por linha. Ela não tem uma compilação. Eu vou explicar para vocês que quem está entrando no mundo da programação tem que entender esses conceitos, né? Eu sei que isso é um curso básico de programação, mas é importante que tentem entender esses conceitos. Veja só. Como é que a gente codifica em geral? A gente faz um código. Esse código, em algumas linguagens de programação, ele é compilado, porque esse código, entenda, esse código ele é compreensível por mim, mas ele não é compreensível pelos níveis mais baixos da máquina. Por exemplo, ele não é tá mais perto aqui o microfone. Ele não é reconhecido, talvez, por algum tipo de hardware, pelo hardware, não é reconhecido por alguma camada do sistema operacional. Então, para isso, né, o que é que algumas linguagens fazem? Compila aquele código, ou seja, traduz aquele código para uma estrutura de um arquivo na qual o sistema operacional vai compreender, né? E aí
toda aquela informação vai baixando o nível até chegar a nível de linguagem de máquina, né? Onde os hardwares funcionam, linguagens com bits, né? Até o último nível aí, né? Da comunicação computacional. Mas o Python, ele na verdade não tem essa compilação. A linguagem em si, ela já executa linha por linha e transmite essa informação para o sistema operacional. É multiplataforma, uma característica hoje que é comum em várias linguagens ainda, ou seja, porque antes algumas linguagens ela tipo funcionava ela era programada para um sistema operacional. Aquele mesmo código não ia funcionar no Linux, né? Orientado a objetos, assunto do segundo módulo, mas o que é orientação a objetos? Quando você não vai mais programar pensando numa estrutura primária de tipo de dados, né? É quando o teu tipo de dados, eu vou falar assim de uma forma grosso modo para tentar fazer com que vocês entendam, é quando o teu tipo de dado, gente, deixa de ser um inteiro, um string, um ponto flutuante, né, um booleano, algo mais primitivo, e o teu tipo de dado passa, por exemplo, a ser um objeto. Mas que objeto é esse? Um objeto pode ser uma pessoa. Como assim, Tiago? É como se você representasse aquele ser humano, um cliente de uma empresa, como um objeto no teu sistema. Então você vai tratar o tipo pessoa, não tipo inteiro, string, tipo pessoa. Então tem um tipo pessoa. E quem são os objetos do tipo pessoa? Aquela pessoa lá, você, pode ser representado como um objeto dentro do sistema. Porque você é do tipo pessoa. Quer dizer que é só pessoa? Não. Você pode representar um produto. O produto é o quê? Um tipo. É como se o produto fosse um tipo. E todos os produtos da loja fossem objetos daquele tipo. Né? Aí você vai trabalhar com objetos. Por exemplo, você vai começar a dizer: pessoa compra produto. Então você não vai mais dizer que uma pessoa que é um string. Uma pessoa não é representada por um string. Um string representa o nome dela, mas não representa a pessoa. Porque a pessoa tem nome, CPF, telefone, endereço, né? Idade. A pessoa tem o que mais? Comportamentos. Ela compra. Ela altera o nome. Ela faz login. Então, a pessoa que faz o login, ou seja, já começou a imaginar os sistemas, né, que você utiliza aí, muitas vezes orientado a objetos. Então, o Python em si, além dele permitir você criar e manipular essas estruturas complexas de dados, né, ela é uma linguagem simples, legível, interpretada, multiplataforma. E tem uma comunidade muito ativa na internet. Beleza? Isso é muito bom. Opa, acho que eu bati aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Então aqui uma anatomia do código Python, né? A gente vai só, mais uma vez, falar aqui do código Python. Essas primeiras aulas do módulo 1, gente, é assim mesmo, eu repito. Para que você tenha tempo de pegar a ideia. Depois que você pega a ideia, aí você decola. Aí você consegue aprender mais rápido outros assuntos, tá? Então, por exemplo, algumas linguagens de programação utilizam chaves para você identar. O Python utiliza o que? Eu já falei disso. Na prática eu já falo disso, né? Algumas aulas eu falo assim mais no slide, outras mais na prática, né? Identar, o recuo. Ou seja, o Python, para eu dizer que essas duas linhas aqui, ó, estão dentro desse bloco, eu tenho que dar essa indentação aqui, ó, esse espaço. Né? Normalmente eu dou com um tab aqui indentado, ou seja, essas duas linhas de código aqui é um bloco que só será executado se o valor da variável x for maior do que 5. Então, atenção, sintaxe, eu tenho que botar if, espaço, o que eu quero comparar aqui, a minha comparação, e 2 pontos. Depois de 2 pontos, eu tenho que ter essa indentação. Beleza?
E aí vai ter um comentário, que é um hashtag, jogo da velha, como você queira dizer. Tudo que está aqui depois desse hashtag é um comentário. Isso aqui não é código que vai ser executado. Isso aqui é um comentário para te ajudar, para teu código ficar legível, para você entender. Claro que isso aqui é bobo, você entende. Mas quando você começa a desenvolver, você precisa fazer alguns comentários para que você até lembre do que aquele código faz. Né? Então aqui ele vai só imprimir x é maior do que 5. Caso x não seja maior do que 5, ele vai imprimir esse outro bloco aqui. Essa é a estrutura de decisão mais simples possível no Python. E dessa forma aqui, ó, terminou o else, né? 2 pontos. Lembra, tudo que for palavras reservadas do Python, por exemplo, if, else, entre outras, várias outras, no material, acho que no capítulo 1 aí já, eu dou um exemplo de várias palavras reservadas lá. Você não pode usar essas palavras como nome de variável, por exemplo. Eu não posso ter uma variável chamada if. Tá? Eu também tenho comentários de documentação, né? Lembrando que o interpretador do Python ele sempre vai ignorar tanto comentário de linha como comentário de documentação. Esse aqui é um comentário de linha, né? Eu uso esse cerquilha, como você queira chamar, né? E o de documentação eu coloco entre 3 aspas simples, né? É quando você quer documentar aquele código, né? Você quer explicar aquele código, não a linha daquele código, mas você quer explicar de uma forma mais abstrata, né? O que é que aquele bloco de código faz, o que é, como a gente vai ver mais na frente, o que é que aquela função faz. Ou na orientação a objeto, quando a gente vê os tipos de classes, o que é que aquela classe faz. Acho que até aqui não tem muita novidade para vocês, né? Tipagem dinâmica, o que é isso, galera? O que é isso? Eu estou falando desse slide aqui porque era para eu ter falado na aula passada, tá? Aí eu não falei, estou falando aqui agora e vou puxar o 3, que é o dessa aula, né? É o dessa aula. Se der tempo a gente já também continua alguns códigos práticos que seria dessa aula, tá? Mas eu não quero passar batido aqui não, é até uma forma de ver a revisão que eu estou falando aqui, tá? Para quem faltou as primeiras aulas. Como é que funciona isso aqui em qualquer linguagem de programação? Você tem uma variável, é como se você tivesse uma caixinha mesmo, né? Lá na memória do computador, e aquele espaço na memória do computador recebe um valor. Então, por exemplo, se eu chego no Python, que tem tipagem dinâmica, e digo isso aqui, ó, x igual a 10, o valor 10 é atribuído a essa variável x, e essa variável x está lá na memória RAM ocupando espaço e ela automaticamente recebe o tipo inteiro, porque 10 é um valor inteiro. Se eu chego e digo que name é igual a Maria, na verdade, name automaticamente passa a ser um tipo string, que a gente chama em Python um str, né? Inteiro a gente representa por int, string str. Então, automaticamente ela passa a ser um string, né? E perceba, se o nome da variável é a mesma, por exemplo, se eu digo x igual a 10, depois igual não, né? X recebe 10, tá? Isso não é o símbolo de igual. Isso é um operador de atribuição. Eu estou atribuindo o valor 10 a x. E se eu dissesse depois x recebe Maria, né? X já muda o tipo dele para string. Mas nesse caso aqui eu estou falando que name recebe Maria. Nesse caso aqui eu estou dizendo que balance é um tipo de ponto flutuante, porque eu coloquei aqui um ponto, né? É 100.50. Né? É como se fosse na nossa formatação 100,50, 100,5. Não estou falando que isso aqui é R$100 não, tá, gente? Isso aqui é um valor 100,50. Na programação em Python você não usa vírgula aqui, você usa ponto. Né? Automaticamente, balance vai ser ponto flutuante. Então, int é inteiro, né? É um número sem casas decimais, como 1, menos 3, 42. Float é ponto flutuante, é um número com casas decimais, 3.14 menos 0.5. str, quando você vê isso, tudo isso são palavras reservadas da linguagem também, tá? É um tipo string, é uma sequência de texto. Então, se eu colocar 10, entre aspas, simples, ele não é o valor 10. Ele é uma sequência de texto, 1 e 0. Né? E o bool, que é um booleano, é um tipo que ou ele é true ou ele é false. Atenção! Booleano, sempre, maiúsculo, tá? Não escreve o true minúsculo. Ele não reconhece.
Aí já adiantando, a gente tem outros tipos em Python que a gente chama de coleções ou de estruturas de dados, que são mais complexas do que esses tipos básicos primitivos, e que a gente vai estudar nesse módulo 1, que é a list. É o list, em Python eu chamo de list, mas são listas, né? E são elementos ordenados e mutáveis. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que cada elemento desse, olha como eu represento uma lista em Python, com abre, colchete e fecha colchete. Tudo que está dentro do abre colchete e fecha colchete faz parte da lista. O que é que eu estou querendo dizer com ordenado? Ordenado por quê? Cada valor desse tem uma ordem. Ah, Tiago, quer dizer que é porque está na ordem 1, 2, 3? Não. O 3 poderia estar aqui antes no lugar do 1. É porque existe um índice que ordena. O valor 1 tem uma ordem. A ordem do valor 1 vem antes da ordem do valor 2, que vem antes da ordem do valor 3. Mas eu poderia ter um 10 aqui? Poderia. Aí a ordem do valor 10 vem antes da ordem do valor 2, que vem antes da ordem do valor 3. Imagina que aqui tem um índice, tá? Um indicador que vai ordenando. Esse aqui é o primeiro elemento. É porque aqui o exemplo está como 1, 2, 3, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Poderia ser qualquer outra coisa. Eu vou abrir aqui o nosso Colab para ajudar na explicação. Eu vou até sempre abrir o mesmo. Eu disse que ia compartilhar esse Colab e esqueci, não foi? Abrir o código. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte. É que quando eu tenho uma lista aqui, ó. Vamos lá. Vamos dizer isso aqui, vamos brincar. Eu digo x igual a 10. Y igual a 15. E z igual a 20. Certo? Rodei. Esses valores são todos inteiros. Todos. Automaticamente. Tipagem dinâmica do Python. Tem muita gente que aprende a programar por aí. Entra no YouTube e tem várias aulas. Tá, isso é codificando. Mas o mais importante hoje, gente, não é codificar. Porque IA faz isso. É entender o que é aquele código. Então você já sabe que o que é tipagem dinâmica. Entender esses conceitos. Então se eu chego a abrir uma nova célula aqui, por exemplo, e digo que eu tenho uma lista de números igual a quem? Ó, eu posso botar aqui, ó, x, y e z. São esses três valores. Lista números tem esses três valores. Se eu pedir para imprimir aqui, ó, se até só botar aqui, ó, Ctrl espaço, lista números, 10, 15 e 20. Agora, se eu fizer isso aqui, peraí, ele imprimiu lista número, mas ele imprimiu 10 aqui, né? Porque ele só, do jeito que está aqui, ele só vai imprimir o último. Se eu botar aqui print, não, se eu botar print, imprima, aí ele vai imprimir todo mundo. Print, olha isso, vocês vão entender agora. Ele imprimiu aqui lista números, 10, 15 e 20. Mas aqui eu disse o quê? Print lista 0. Só o 10. Ele não vai imprimir x, vai imprimir o valor de x, que é 10. Então, por que 0? Porque toda lista em Python, a ordem inicia no 0. O índice dele é o 0. Olha, se eu botar o mouse aqui em cima, ele já diz. Eu tenho 3 listas, 3 itens, 10, 15 e 20. Se eu colocar aqui 1, ó, 15. Se eu colocar aqui 2, ó, 20. Então, existe uma ordem. É isso que está sendo dito aqui. Mutáveis. Por quê? Porque eu posso mudar o valor. Posso dizer que lista números era isso. E agora lista números recebe isso. Se eu pedir para imprimir lista números agora, imprima. Mudei. A mesma variável, eu recebi outros valores. E mais, eu posso dizer isso aqui, ó.
Eu posso melhorar ainda e dizer aqui. Eu estou até adiantando assunto aqui, mas para vocês entenderem. Quem não entender, pergunta, hein, galera? Lista números 0 recebe 100. Opa, peraí, que aqui não vale. Não existe esse. Mas foi bom esse erro. Mas não vou falar disso aqui agora não. Porque eu mudei. Lista números recebe 100, 50 e 200. Certo? Aí eu vou mandar imprimir essa agora. Lista números. Ela voltou a imprimir. Só que se agora eu fizer isso aqui, ó. Lista números agora. Tem 150 e 200, né? Aí eu digo assim. 0. Ela recebe agora 99. E eu vou pedir para imprimir. Entendeu? Lista números é XYZ. Ok, mandei imprimir lista números. 10, 15 e 20. Depois mandei imprimir o elemento de índice 2. O elemento de índice 2 é o terceiro elemento da lista, que começa no 0. Então é o valor 20, que é o valor de Z. Depois eu zerei a lista e mandei imprimir. Imprimiu, vazia. Depois eu peguei e disse que a lista agora tem esses 3 valores. Ele imprimiu ela. Depois eu disse que a lista, no elemento 0, agora é 99 e imprimo. Então eu mudo os valores dela. Agora você entendeu o que é ordenado mutável, fica fácil. Eu tenho tuplas, que é outro tipo. A gente vai estudar com mais detalhes. Tá? Eu represento com abre e fecha parênteses. Eles também são ordenados, mas são imutáveis. Eu não posso mudar os valores. Eu tenho conjuntos, que são elementos únicos, mas sem ordens. Elementos únicos. Ou seja, eu não posso repetir, porque na lista eu posso repetir, tá? Na lista eu poderia ter aqui outro 100 e outro 200. Poderia repetir esse valor, não tem problema nenhum. Certo? E os dicionários, que tem essa estrutura de chave-valor. Ou seja, tem uma chave, nome, Ana, é o valor de Ana. A gente vai usar isso bem na prática, mas foi já para introduzir para vocês. Então, como é que funciona um programa? Tenho a necessidade, né, de usuário dar informações ao programa, eu uso o input, como a gente já usou. Ou seja, ele para a execução, aguarda a digitação do usuário, envia os dados para o programa, é isso aqui, é o que o input faz, e só relembrando, esse valor aqui é retornado como uma string para o name. É um string. E o print exibe as informações, mensagens na tela. A gente já vê isso bastante, né? O que é que eu estou querendo dizer? Isso aqui, ó. Input sempre retorna um texto. Mesmo que o usuário digite um número. A gente fez isso na aula passada, lembra? Para fazer cálculos, a gente precisa o quê? Converter. Então, por isso que aqui, ó, age, a variável age, recebe um texto. O 20 é um string. Só que aí depois eu digo, converta esse age, que é um string, para inteiro. Ok. Para eu poder fazer conta com ele, né? E aqui o print é a moda antiga, né? Ano que vem você terá, vírgula, age inteiro, mais 1, isso é um cálculo, vírgula, anos. Mas aí eu já ensinei vocês a utilizar o padrão mais moderno com f-strings, né? Então essa saída de dados formatada aqui em strings, né? Imprime aí as variáveis entre esses espaços, né? Ou seja, eu coloco a vírgula, então entre as vírgulas eu posso ter variáveis, e o que é texto fixo eu coloco aqui entre aspas simples, fica mais didático. Porém, a forma mais moderna é você utilizar o f-string, né? Fica mais legível. Você, quando vai dar o print, você diz que vai usar o f-string, coloca um fzinho, e tudo vai estar entre aspas simples, tudo. Começa aspas simples aqui, termina aqui. Quando eu tiver variáveis dentro dessa minha mensagem, eu coloco entre chaves. O nome disso é sintaxe do código, gente. Então, usem f-strings hoje, tá?
é a forma mais recomendada para você criar essas aplicações com forma mais interativa e intuitiva realmente, tá? Funciona desse jeito? Funciona, mas o código fica mais ilegível. Aqui é mais elegante. Aqui alguns operadores para finalizar, né? Todo mundo sabe o que é o mais para adição, menos para subtração. Asterisco vai multiplicar valores. Barra vai dividir. Ok, mas duas barras é uma divisão inteira. Ela ignora o decimal. Anote, Gabriela, anote, porque quando você anota, você aprende isso. Mas quando você vai fazendo, por isso que é importante você escrever o código, você se acostuma. Eu estou dizendo isso por mim, né, galera? Eu já falei que eu sempre programei Java até 2022. Quando terminei meu doutorado, comecei a estudar Python em 2023 e tinha essa dificuldade, gente. Eu já sabia programar, eu já sabia o que era orientação a objetos, eu já sabia todos os conceitos. Já fazia 20 anos que eu programava. Comecei a programar em 2003, tá? Eu programei em várias linguagens, mas a sintaxe do Python eu não tinha costume. Então eu sofri com isso. Aí quando eu comecei a aprender, eu fui olhar para fazer isso por você, né? Mas até hoje, às vezes a gente, né? Eu acostumado a programar em quê? Eu comecei com Pascal, Object Pascal, C, que foi em Delphi, né? Eu programava em Delphi, mas Delphi era ferramenta. Eu programava em Object Pascal. Aí programei C, fui para Java. Depois que fui para Java, eu programei em outra linguagem, né? Fiquei em Java ali vamos dizer que 18 anos. Comecei a aprender Java em 2005, Java 2 ainda. Então vai, galera. Então aqui é o resto da divisão, né? Ou seja, toda linguagem vai ter algo desse tipo, sabe, gente? 10 dividido por 3, mas qual o resto? 1. Isso é muito importante na programação. A gente usa muito o resto da divisão. E a exponenciação, que é 2 asteriscos, tá? Isso aqui eu já falei de alguns, mas é bem óbvio, né? São as comparações, os operadores de comparações que normalmente a gente utiliza para ter uma resposta booleana. E o que é uma resposta booleana, galera? True ou false. Então, quando eu quero falar de igual, eu não uso um, não. Eu uso 2 iguais. Tem algumas linguagens, como em Pascal, o igual é um igual só, já muda, né? E a atribuição é um 2 pontos igual. Então aqui, se eu quero comparar igual, eu quero dizer x é igual a y, né? Eu faço igual, igual. Se eu quero diferente, algumas linguagens, por exemplo, utilizam menor, maior. Um menor e um maior, né? Aqui eu utilizo exclamação igual, maior, menor, maior igual e menor igual. Então, por exemplo, se A é 5, B é 3, se eu disser assim, print A igual a B, né? Se eu fizer isso aqui, ó, A recebe 5, B recebe 3. Aí eu mando imprimir. Imprima A igual a B, ele está fazendo uma pergunta aqui. Ele vai imprimir false. Tá? A é diferente de B, ele vai imprimir true. Print A é diferente de B, true. E ele vai perguntar, A é maior ou igual a B? Print A é maior ou igual a B? True também. Beleza? Palavras reservadas, a gente já comentou sobre isso, ou seja, é aquilo que termos que são exclusivos da linguagem, que não podem ser usados como nome de variáveis. Então, true maiúsculo, false, none. None significa nulo. Né? And, o que é and? Quando eu quero dizer assim, por exemplo, uma comparação. X é maior do que B, maior ou igual a B e and. Né? Por exemplo, imprima A é maior ou igual a B. Isso aqui é verdade. A gente já sabe que é verdade. Mas se eu perguntar e A é maior do que 10, ele vai estar falso. Porque isso aqui é falso. Então, quem já aprendeu a tabelinha verdade, verdadeiro e falso, é falso. Né? Se eu disser print, agora, A maior ou igual a B, verdade, or A maior que 10, true.
Porque aqui ele está dizendo A é maior ou igual a B ou A é maior do que 10, é qualquer um dos dois sendo verdade, é verdade. Ou seja, verdade ou falso é verdade. Né? Então, algumas palavras como if, estruturas de controle, elif e else. O que significa isso? É o if. Se, né, traduzindo para a nossa linguagem, se isso acontecer, faça isso. Se não, se, é o elif. Isso acontecer, faça aquilo. E aí você continua. A gente vai estudar isso na aula, daqui a 2 aulas, tá? Com mais detalhes. For e o while, para o laço de repetição, que a gente também vai estudar. Def, próxima aula, são estruturas aqui, palavras reservadas aqui muito comuns em funções. Import, from, global, cada um tem suas funcionalidades. Isso aqui a gente vai estudar no módulo 2. E as precedências, galera. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Né? O que é que ele faz primeiro? Essa conta aqui, o que é que vai ter? O que é que ele resolve primeiro? Será que... Ah, professor, isso é matemática básica. Também. Mas o que ele resolve primeiro aqui? O que é que tem prioridade? A multiplicação tem prioridade. Né? Ele vai fazer 2 vezes 3, dá 6. Né? 10 menos 5 dá 5. Né? E 5 mais 6 já é 11. Pode até testar, né? Para ver se o exemplo aí não está errado. Ó, resultado igual 5 mais... Quanto? 10 menos 5 mais 2 vezes 3. Isso aqui. Print o valor da variável resultado. 11. Né? Agora, se eu botar parêntese aqui, ó, que é precedência maior, não vai mudar. Não vai mudar. Ok. Mas, se eu botar um parêntese aqui, muda tudo. Deu menos 11. Olha a diferença. Né? Por quê? Porque ele vai fazer 10 menos 5 mais 2, 7. Aí ele vai pegar esse 7 e multiplicar por 3. Vai dar 21. 10 menos 21, menos 11. Entenderam? Então tudo depende da precedência. Isso aqui é altamente importante. Primeiro, parêntese. Depois, exponenciação. Então, se, por exemplo, se eu tivesse aqui, em vez dessa multiplicação, mas tivesse aqui uma exponenciação, o que é que ele faz primeiro? Isso aqui, quando faz prova, menos 65. Quando tem prova de concurso, o que é que acontece aqui? Quem que faz primeiro? 2 vezes 3 ou 5 ao quadrado? 5 ao quadrado, 25. Né? 25 vezes 3, 75. 10 menos 75, menos 65. Né? Então, é importante. Aí vem multiplicação, divisão. Outra coisa aqui, ó, se eu coloco aqui uma divisão, 2,5. O que é que ele fez aqui? Ele, ó, 2 vezes 3, 6. 5 dividido, se a gente for fazer isso aqui, né? Ó, 10 menos 2 vezes 3, 6. Vamos ver se é isso aqui. 5 dividido por quanto? Por 6. Vamos ver. 5 dividido por 6 dá 0,833. Já viu que não é, né? 10 menos 0,83 vai dar o quê? Deu 2,5. Ou seja, por quê? Primeiro ele fez essa divisão. Por quê? 5 dividido por 2, 2,5. Vezes 3, 7,5. Dá 2,5. Tiago, então se eu fizer isso aqui, primeiro ele vai fazer o quê? Né? Ou, se eu pegar aqui e disser, não, então peraí, então você faz a primeira divisão, 2 dividido por 3, deixa eu fazer aqui a conta, né? 2 dividido por 3, deu isso aí, multiplicado por 5, deu isso aqui, né? 10 menos 3, 3, 3, 3, 3, 10 menos 3,3, né? E se fosse o contrário, 5 vezes 2 dá quanto? 10. 10 dividido por 3 dá o mesmo resultado, né? Aqui daria o mesmo resultado. Deixa eu fazer assim, porque 5 vezes 2 dá 10. 10 dividido por 3 dá 3,33363. Por coincidência aqui. Mas se eu fizer aqui, botar um 3 aqui, deu 5.
vai dar sempre o mesmo resultado aqui, né? Aqui vai dar sempre o mesmo resultado. Mas você viu que aqui não deu. Ele fez a divisão primeiro. Né? Que ele fez aqui 5 dividido por 3, que deu esse valor, vezes 3, 5, que dá 5. E detalhe, veja que eu não estou usando aqui valores de ponto flutuante, mas o resultado foi ponto flutuante. O tipo da variável resultado é ponto flutuante. Por quê? Porque na hora que eu faço um cálculo desse aqui de divisão, o resultado passa a ser ponto flutuante. Agora, se eu fizer só isso aqui, ó, 10 menos 5, 5. O resultado aí é um inteiro. Esses detalhezinhos são importantes de entender, tá? E aí um exemplo, né? Total, que a gente já fez várias vezes. Uma variável nome, que recebe o tipo, recebe o nome, né, solicitado pelo usuário. Isso aqui, gente, na prática, em um software normal, a gente não vai usar um input, né? Em um software normal, a gente vai usar uma caixinha de texto, um software gráfico, né? Um software gráfico que vocês vão aprender a fazer só no terceiro módulo. É uma caixinha de texto e tudo mais, né? O módulo 2, galera, e o módulo 3, se a turma seguir e continuar, a gente pode fazer estilo intensivo, tá? Porque vocês já vão estar com um aspecto compreensível da programação. Aqui, aí ele pede o ano de nascimento, e aí o ano de nascimento ele está convertendo para inteiro, né? Aí ele calcula a idade da pessoa, aqui o ano era 2024, né? Quando eu fiz o material, menos o nascimento. Claro que a forma ideal de você pegar o ano atual não é digitando o valor, tá? Isso já é uma dica. Por quê? Porque todo ano tu ia ter que estar mudando manualmente esse valor. Existem funções que já traz o ano atual. Como é assim, professor? Como é que ela sabe o ano atual? São funções da linguagem que consulta o sistema operacional e que pega aqui esse valor que a gente já tem aqui, ó, 2026. E aqui, olha que legal isso aqui. Quem não entendeu isso aqui? Né? Eu vou fazer aqui, tá? Esse código. Ele vai fazer aqui, ó. Name, recebe input. Qual o seu nome? Eu tô botando aspas duplas, mas pode ser aspas simples, tá? Qual o seu nome? A gente vai discutir isso já dá. Idade, recebe input. Só que idade, qual sua... Não é qual a sua idade não, né? Ele pede o ano de nascimento. Só que isso aqui vai vir como um string, eu não quero. Então eu já vou converter o resultado do input para um inteiro. Né? Aí ele quer que ele diz, ó, calcule a idade. Qual é a minha idade? Minha idade vai ser o ano atual. Eu vou botar 2026 menos idade. Né? Mas não é a melhor... Isso aqui não é de idade, né? Isso aqui é ano, underline, nascimento. Tiago, eu posso botar assim, ano, nascimento? Pode. Em Java, normalmente, a gente fazia desse jeito. Mas em Python é mais comum você ver dessa forma o nome das variáveis, tá? Ano, nascimento. Né? E aí eu vou ter aqui a maioridade. Olha isso aqui. Maioridade. Qual o tipo de maioridade? Maioridade é o que aqui, ó? É uma comparação. O que é que ele está fazendo? Ele está dizendo, idade é maior ou igual a 18. Quem é a idade? Idade acabou de ser calculado aqui, ó. O que é que ele está fazendo? Ele está comparando aqui se idade é maior ou igual a 18. O resultado disso aqui vai ser atribuído à maioridade. Logo, maioridade vai receber o tipo, ó, booleano. Vai ser true ou false. Certo? E aí eu vou imprimir. Fulano tem tantos anos. Maioridade, true ou false. Posso aqui imprimir, ó, print, meu F. Quem é fulano? Não sei o nome dele. Então eu boto entre chaves aqui e digo name, né? Que vai receber o nome dele. Tem idade, anos.
né? Maior de idade. Aí eu posso botar aqui a variável maioridade. Né? Tá aqui, ó. Então eu vou rodar. Qual é o seu nome? José Tiago. Qual é o seu ano de nascimento? 1900. Eu vou mentir, né? 1990. José Tiago tem 36 anos. Maioridade, true. Entendeu? Quem entendeu, escreve aí, depois a gente... E aí, galera, depois... Isso não é atividade, tá? Isso não é uma atividade que vocês têm que entregar, mas é um desafio prático que vocês podem tentar fazer e eu recomendo. Porque eu já tenho 2 atividades boas que tem como eu controlar que vocês estão fazendo, né? Pedir para, pelo menos, vocês... o de vídeo, pelo menos, vocês têm que assistir o vídeo, né? Ou pedir para uma IA de vídeo aí ler. Bem, o trabalho é tão grande para você fazer que é melhor você assistir. Então, assim, é interessante tentar fazer isso aqui, tá? Para se desafiar. Vou abrir o próximo slide, que era o de hoje. E vou ver se alguém tem dúvida. Bora lá. Boa tarde. Essa explicação tá ótima, bem mastigada. Eu sou assim. É meu jeito, viu, Thaís? Ah, obrigado. É meu jeito. Eu gosto de explicar exatamente para quem tá começando. Aí depois que eu vejo que o negócio andou, se eu ver que a turma é adiantada, gente... Mas eu acredito que em todo e qualquer assunto, o início dele tem que ser bem mastigado. Para você ter base. Lá na frente, não. Aí você consegue porque você já tem a base. Legal, viu? Legal, Jamil. Então até agora estamos sem dúvida, né? Vamos embora. E outra coisa, gente, sempre olhar isso aqui, ó. Docs Python, aqui é a versão que você estiver usando, né? Eu acho que eu estou na 3.12, não sei. Ou é a 3.13. Estão estáveis, né? Essa já tem erros corrigidos. Se quiser botar em inglês, tem um tutorial aqui, que são várias aulas. Se você sempre tiver dúvida, né? Pode botar em português, se você não... Né? E aqui, ó, o que há de novo. Sempre é bom, eu mesmo preciso estar dando uma atualizada aqui, que faz tempo que não dou uma olhada. Módulos melhorados, otimizações, enfim. Mas vocês têm um tutorial que é muito bom, tem todo o assunto aqui. Aquele que eu estava falando de estrutura de dados, né, que eu comentei para vocês. E tem a referência, né? Por exemplo, se você vir aqui nesse Data Types, né? Data Time, que esse Date Time aqui, ele é um tipo básico de datas e tipos. Então, se você clicar aqui, né? E for lendo e estudando, aqui às vezes você pode confundir algumas coisas porque tem que ter uma noção de orientação a objeto, né? Mas, por exemplo, essa função date do DataTime, o que é que ela faz? Então você pode vir aqui, tem alguns exemplos, talvez pelo exemplo você entenda melhor. Deixa eu ver aqui.
É aqui. Então, por exemplo, você quer formatar a sua data, né? Então você vai ter na biblioteca do Python algo que já faz isso. Por que eu estou querendo dizer? Não, isso aqui não faz parte do conteúdo. Por que eu estou passando por aqui? Para vocês entenderem que muita coisa você já vai ter em Python. Tipos de datas. Sem falar das bibliotecas terceiras, né? Por exemplo, aqui você não vai ter essas bibliotecas terceiras. Mas, por exemplo, quando você for precisando, você vai... A dica que eu dou é: vá estudando de acordo com o que você precisa. Porque assim, às vezes você quer estudar tudo, aí você sai e não vai usar aquilo. Estude o básico, é tudo. Por exemplo, módulo 1 e módulo 2. E nem módulo 2, módulo 1 e módulo 2 é o básico. O módulo 3 já é uma especialização, já é uma coisa que é mais voltada para dados. Mas que hoje em dia tornou-se básico, que é o Pandas, o NumPy e o... Eita, fugiu da memória. Eita! Tem umas bibliotecas de interface gráfica. Rapaz, tá tudinho aqui, só não tá que eu queria. Que vocês podem utilizar, que é esses TK-Int, Custom TK-Int. Quem quiser estudar, tá? O PySimpleGui. Isso aqui é como se você estivesse desenvolvendo um softwarezinho para você abrir aqui no computador. Mas eu vou ensinar na web. Eita! Caramba, velho. Tá na ponta da língua e nem aparece ela aqui. Streamlit. É que eu vou passar para vocês, tá? No módulo 3. Streamlit tá aqui. Então, por exemplo, você vai estudar o Streamlit. Tem a página dele aqui que você pode... Mas óbvio que muita coisa a gente consegue já mastigado nos cursos, né? Mas vamos voltar para cá, senão a gente vai passar 2 horas aqui hoje. Blocos de construção em Python, dominando ainda strings inteiros e pontos flutuantes, né? Mais uma vez, falando aqui dos tipos, para ficar claro isso para vocês, né? Acho que todo mundo já entendeu, né? O que é o string, o que é um inteiro, o que é um float. Até as figuras aqui ajudam isso, né, a entender. Temos também o booleano. Agora isso aqui, vamos para a prática. Isso aqui é interessante. Qual é o problema das aspas duplas? Por exemplo, se eu tentar imprimir isso aqui, ó, ele disse um olá. Se eu quiser assim. Se eu quiser imprimir, por exemplo, print, né? Aí eu boto, ele disse, aí eu quero dizer que ele disse olá. Como aqui, ó. Olha o que é que vai acontecer. Olá. E esse olá tem que estar entre aspas. Aí eu quero fazer isso. Não vai funcionar. Ele vai dizer aqui, ó, talvez esteja faltando uma vírgula, né? Porque ele meio que se confunde, né? Porque a aspa aqui, ela delimita esse espaço e meio que o Python se confunde. Então, qual é a ideia? Ou eu uso inversão de aspas, por exemplo. Quando eu falo aqui problema da aspa dupla, é dupla nesse sentido aqui, né? De aspas para o tipo, para a função print, que é o string que eu estou passando, e isso aqui. Então, se eu tentar fazer isso, funciona. Porque esse olá aqui eu quero que imprima com aspas. Ou inverter. Eu jogo aspas duplas aqui, porque se eu jogar aspas duplas em tudo também vai dar erro. Ou inverter. Agora, se eu inverter, é porque eu quero que imprima o olá com aspas simples. Imagina que tu quer imprimir na mensagem entre aspas uma mensagem. Então você vai precisar fazer isso. Outra forma é você usar a barra invertida. Eu acho mais complicado, né? Mas ela está dizendo o quê? Python
ignore a função especial do próximo caractere. Olha isso aqui. Outra forma é fazer isso aqui assim. Se eu jogar aqui a barra invertida, é porque, na verdade, é comum usar muito isso. Na verdade, eu quero ignorar isso aqui, quero imprimir essa barra, essas aspas duplas aqui. Aí eu consigo, tá? Aí é um pouco mais de avanço aqui na formatação de texto. Já falei disso aqui, né? Do f-string, mas nos operadores. Eu não gosto dessa sintaxe aqui, tá, gente? Por exemplo, usando esse operador, mas é muito comum e vocês podem começar a ver. Por exemplo, o operador percentagem. Então, por exemplo, você pode chegar aqui e pedir para imprimir o name. Olha como ele faz. É meio que substitua aqui no S, né, o valor name. Eu não gosto, eu não vou nem mostrar lá para vocês. É bem antigo isso, ainda herança do C. Baixa legibilidade, ou seja, não é legível. Não sei nem se vocês conseguiram entender, né? Ele está dizendo, ó, aqui eu tenho um string, e quem é essa string que eu vou botar aqui? É o valor name. Esse aqui também funciona. Eu quero botar, ó, nome. Quem é o nome? Aí eu boto um abre e fecha chaves vazio. Aí no final eu digo, formate esse cara com name. Name é a variável. Funciona, né? É um Python a partir do 2.7, mas como eu disse a vocês, eu não vou nem mostrar. Hoje use o f-string. É mais moderno, intuitivo, que é a ideia de você coloca tudo entre aspas duplas ou entre aspas simples. E quando tiver qualquer variável, qualquer operação de variáveis, entre chaves. Então use sempre f-string sempre que possível. Mais rápido, legível, representa melhor a prática atual do Python. Beleza? Então assim, todo tipo de operação, por exemplo, isso aqui você pode estar fazendo dentro de um f-string, né? Product, que é o nome dessa variável, né? Esse aqui, ó, custa, rs aqui o texto, price. O que é esse 2f? Quem sabe? Aqui é duas casas decimais, né? Então a linha esquerda, esse tipo aqui com até 15 espaços, e aqui eu garanto 10 espaços. Então por isso que aqui fica assim, ó. Se vocês quiserem eu mostro isso aqui na prática. Vamos para cá? Vou imprimir isso para vocês entenderem melhor. Print. Que na verdade vocês vão usar isso no futuro em componentes gráficos, né? Ele está dizendo, ó, primeiro eu vou fazer aqui, né? Product igual a laptop 3590. Veja isso. Laptop. Vou fazer devagar, tá? Price ponto 90. Não é vírgula, tá? F-string. Ok. Então eu quero dizer assim. O produto custa. Então veja. Vou dizer. O produto. Aí aqui, product. Custa. Aqui, price. Eu vou botar um R cifrão aqui só para dizer que é reais. E um ponto aqui. Tudo que está fora das chaves é string. Então o produto laptop custa R$ 3.500,90. Né? Mas aí, se você prestar atenção, ele disse assim, ó, bota aqui esse 2 pontos menor 15. Aqui a gente já começou a trabalhar com tratamento de strings, né? de variáveis, desculpa. Se você fizer aqui, o que é que vai acontecer? Ele deu um espaçamento aqui, ó.
15 caracteres. Se você joga aqui maior 10 e 2F, ele alinha 10 à direita. Aqui, ó. Tá vendo? Ele dá um espaço aqui. E o 2F significa o quê? Eu quero que você coloque 2 casas decimais. Então perceba que agora, ó, se eu deixo sem ele, não aparece o 90. Aparece só o 9. Isso é uma questão de formatação. Beleza? Deixa eu ver só uma coisinha aqui, bem rapidinho, gente. Tranquilo, galera? Agora, eu posso manipular textos em Python de várias formas. Gente, são várias funções. Você já começa a entender o que é uma função. Veja, string é um tipo, mas dentro desse tipo eu posso ter operações que eu realizo com esse tipo, né? Que eu realizo na minha variável. Operações que vão me trazer algum tipo de resultado em cima da variável. Então, em strings eu faço muito isso, é muito comum. Imagina que tu tem essa variável aí, Python, word. Ah, Tiago, eu queria só pegar o nome Python dessa variável. Ah, eu queria só pegar o nome word. Ah, eu queria só pegar essa vírgula. Ah, eu queria separar, eu queria juntar. Cara, você pode operar de diversas formas aí, usando strings. Usando as funções do string. Então, por exemplo, o strip. Ah, eu vou ter que decorar isso? Não. Esqueceu. Entende como funciona. Esqueceu? Pesquisa. Escreve. Não copie e cola código agora, galera. Por favor. Porque você vai estar prejudicando você mesmo. Deixa para copiar código e colar quando tu terminar esse curso. Beleza? Combinado, galera. Aí tu pode copiar e colar que tu vai estar entendendo. E mesmo assim tu vai codificar. Então o strip, por exemplo, vai remover espaços em brancos. Se eu der um strip numa variável, ela vai tirar os espaços em brancos. Veja isso aqui. Por exemplo, eu tenho uma variável aqui chamada nome professor igual a José Tiago. Certo? Mas agora eu vou dar um strip. Eu vou dizer... Eu posso até dizer isso, viu? Nome professor recebe nome professor ponto strip. Ele já me diz aqui, ó. E ele diz, ó, retorna a cópia de um string. Ó. Rompendo, né? Removendo os espaços em branco. E ele explica aqui como funciona. E ele diz, ó, o que é que ela recebe. Basicamente, recebe um chars, como se fosse uma sequência de caracteres, que é o que eu faço. Strip. Aí eu faço isso, ó. Eu vou dar até um print aqui para vocês. Primeiro eu vou falar nome professor. Print nome underline professor. Ele removeu, é porque eu não deixei aqui, né? Foi mal. Não dá pra ver. Deixa eu ver assim. Pronto. Vacilo meu. Ele vai remover esses espaços em branco aqui.
das pontas. O split vai dividir. E o resultado é uma lista, viu? Aquele tipo que eu já comentei com vocês. Né? Se eu disser aqui, ó. Vamos falar assim. Nome professor agora recebe. Nome professor, sem espaço, ponto, split. Olha quantos tem, né? Split. E eu tenho que passar o quê? Qual o caractere que eu vou dividir? Uma vírgula. Agora, nome professor, se eu mandar imprimir aqui, nome professor agora, ele é uma lista. É uma lista. Beleza? Até se eu imprimir aqui, ó. Agora aqui eu não... Não tem vírgula, né, galera? Que viagem foi minha aqui? É um espaço. Mas ele transformou numa lista, vocês viram? Agora sim, uma lista com dois valores. Entenderam a diferença, galera? Vou botar de volta, viu? Eu aqui fui copiar o exemplo e errei, né? Porque não tem vírgula para quebrar o nome José Tiago. O que é que separa o nome José do nome Tiago? É um espaço em branco, não é uma vírgula. Aí eu fiz isso, ele não achou vírgula. O que foi que ele fez? Ele transformou isso aqui numa lista, mas numa lista de tamanho 1. Que tem o nome José Tiago no elemento 0. Aqui também. Mas a partir do momento que eu botei um espaço em branco, aí sim, ele quebrou dois elementos na lista agora. Um José e o outro Tiago. Legal, né? Replace. Replace, substitui. Né? Então, por exemplo, faz isso aqui, ó. Eu quero que substitua nome. Agora eu vou chamar de name teacher, tá? Name teacher. Seria name professor, mas vamos lá. Name teacher. Name teacher vai receber nome professor ponto replace. Ou seja, substitua quem? Substitua um texto pelo outro. Substitua José por James. Joseph, quer dizer. E agora imprima. Essa é outra variável, né? Name teacher é outra variável. Opa, deu algum erro aqui. Ah, tá. Porque nome professor não é mais um string, né? Estão vendo isso aí, né? Nome professor é um list, ó. List object, que um list ele é um objeto, não tem o atributo replace. De fato, esse atributo replace está no string, né? Eu vou chamar isso aqui de nome professor lista. Aqui eu vou chamar de nome professor lista para não mudar lá. Tá? Agora funcionou. Porque eu estou pegando nome professor. Nome professor lista é outra coisa, né? Eu recebo a quebra de nome professor, né, o split, vira uma lista, a gente viu aqui. Agora, name teacher recebe nome professor, que é nome professor é José Tiago. Só que eu quero trocar o nome, onde tem José, substituo por Joseph. Tá? E eu posso transformar isso tudo em maiúsculo, né? Vamos pegar name teacher, eu posso até dar eu não preciso toda vez fazer isso não, mas eu posso pegar aqui o name teacher agora e dizer que name teacher é igual a name, o próprio name teacher ponto upper. E agora quando eu mandar imprimir name teacher todo maiúsculo. Beleza? Galera, tem vários. No material aí, eu vou até abrir o material aqui. Lembrando que isso é só um resumo, né, para auxiliar na aula.
né? No conteúdo didático, vocês vão encontrar isso aqui, ó. Capítulo 3, eu já tô lá, ó, strings. Explica vários códigos, formatação, comparação, bababá, aquilo que eu falei. Principais métodos, ó. Não vou recopiar isso aqui, galera. É vocês darem uma olhada. Eu só estou explicando. Todos funcionam da mesma forma. Ah, professor, tá em inglês. É porque eu tenho que botar isso aqui em inglês, porque senão dá erro na ferramenta que eu utilizo para fazer esse material, tá? Aí por isso que o comentário eu boto em inglês. E acostuma, isso aqui é muito disciplinado. Já vai aprendendo um pouquinho de inglês também para program. Check if all characters are digits. Ou seja, ele está verificando aqui, ó, nesse exemplo, se todos os caracteres são um dígito. Se é um dígito, né? Is digit, vê isso. Is lower, verifica se tá, todo mundo é minúsculo. Aqui, ó. Sempre que você vê esse tipo de nome, ó, is upper, ele está dizendo o quê? É maiúsculo? Só o upper vai substituir, vai transformar em maiúsculo. Eu nem dei esse exemplo aqui, né? Dei, ó, o primeiro. Capitalize vai transformar o primeiro elemento em maiúsculo. Então o texto original é esse, ó. Então são vários exemplos, vários. Né? A gente não vai sair aqui falando um por um, porque aí a aula não, fica muito longa. Beleza? O material é para exatamente para esse resumo. Estamos aonde? Aqui. Os inteiros, um detalhe dos inteiros que são tipo sem casas decimais. O Python, ele não tem um erro chamado overflow para inteiros. O que é esse erro? Ele é quando a gente dá um valor, em Java é muito comum. Java tem vários tipos de inteiros, na verdade. É quando você atribui um valor a uma variável, mas esse valor é muito alto para o tipo dela. Então, na verdade, em Python ele vai crescendo, entre aspas, infinitamente, né? Porque é de acordo com a sua memória, né? Sua não, né? De acordo com a memória do seu computador. Beleza? Aqui, para quem vai trabalhar, no nosso caso, trabalhar com outras bases, né? A gente vai trabalhar sempre com base decimal. É isso que ele está querendo dizer. Se você botar um número muito grande, se tiver memória para armazenar esse número, tudo bem. Ele apresenta. Tá? Aqui eu já falei, divisão clássica, divisão inteira e divisão módulo resto. A gente já falou disso aí, né? Criancinha, é bem legalzinho isso aqui para explicar até para um menino do fundamental, né? Então o operador aqui, ó, percentagem, ele é muito usado, por exemplo, quando você quer saber, professor, como é que eu faço um código para saber se o número é par ou ímpar? Divide esse número por 2, e se o resto da divisão for 0, ele é par. Se o resto da divisão for ímpar, ele é ímpar. E se ele for 0, ele é 0, né? Ele é nulo. É para isso que serve o módulo aqui. Algumas vezes você não quer a divisão clássica, você usa 2 barras. O tipo float, né? Como o gráfico aqui mostra, não é porque ele tem casa decimal especificamente, é porque ele é um tipo contínuo. Ou seja, em um gráfico, imagina um gráfico aqui, ele pode ter esse valor, esse. Ele não é discreto. O inteiro é discreto. Ele é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4, ou é 5. Ele dá pulos. Aqui é contínuo. Né? Então, valores reais, números reais, com partes decimais, que são muito usados em estatística, física, finanças, são floats. Pi, temperatura, né? Isso aqui significa o quê? 2,5 vezes 10 elevado à terceira. Né? É em notação científica, até para quem não sabe, isso aqui significa isso, tá? 2,5 é 3, é a mesma coisa de 2,5 vezes 10 elevado à terceira. Para vocês não, né? Isso aqui é num... Só um momentinho, pessoal. Rapidinho. Pronto, pessoal. Voltei aqui. Foi porque, como eu trabalho em casa, né, gente? Essa aula é toda em casa, então às vezes eu preciso
autorizar alguém, alguma coisa que acontece de urgência. Então, uma coisa interessante é que, e como os floats, tudo em computador a gente armazena em números binários, né? Pode acontecer em algumas situações resultados pequenas imprecisões. Por exemplo, 0.1 mais 0.2 não dá exatamente 0.3, mas dá esse resultado aqui. Então, para isso não acontecer, a gente usa muito essa função round do próprio Python, tá? Que a gente passa como parâmetro nessa função. Lembra que eu falei isso para vocês? Funções embutidas. Dá uma pesquisada aqui, ó. Funções embutidas Python. Já vai direto no link, né? O round está aqui, ó. Né? Então ela vai retornar 2 casas decimais para a variável num, que é que seria o resultado, tá? Então aqui mais uma explicação mais simples, né, dessas duas variáveis. Esses dois tipos, eu acho que eu já falei bastante disso aqui, que está nesse slide. Aqui uma ideia de conversões, né? Imagina aí que tu quer passar de string para inteiro, como tu utiliza. Tá? Né? Então, por exemplo, pessoal, quando vocês tentam converter de string para inteiro, né, o resultado é esse, né? 50 entre aspas. Na verdade, isso não é 50, é o caractere 5 e o 0. Né? Quando é para float, na verdade, fica desta forma, né? Se eu converter, por exemplo, 9.8 para inteiro, qual é o resultado? É 9, que ele trunca, né? Ele não vai arredondar para 10, tá? Ele pega o valor inteiro. Bom saber disso. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu transformar em inteiro, ele vai pegar o valor 12. Né? Aqui ele está em string, estou passando para float, pegando aqui float num e somando com 0.25. Esse resultado vai dar 14.0. Então imagina aí, ó, como é que eu poderia calcular a área de um círculo ou o volume de uma caixa. Bem simplesinho, né? Ah, professor, peraí, o que é danado esse math? Calma lá, é um assunto mais da frente, mas faz de conta que você sabe. Então só digita. Porque assim, imagina que eu quero utilizar alguma coisa que não está embutido já no Python, né? Uma função, vamos dizer assim. Então eu tenho que importar isso aí. Né? Então eu tenho uma função matemática, e tem uma biblioteca chamada map, que dentro dela tem um valor de π. Né? Ao invés de eu escrever o valor de π aqui. Então, por exemplo, se eu quero a área de um ciclo, é πr ao quadrado. Né? Então eu digo qual é o valor do raio, radius, e a área vai ser math π vezes radius ao quadrado. Imprimir a área. Pronto. Fiz um software que calcula a área de um ciclo. E se eu quiser calcular o volume de uma caixa, olha que legal aqui essa forma de atribuição. Eu posso atribuir assim em Python, tá? Ó, não precisa eu botar length igual a 5, width igual a 3, height igual a 2. Ou seja, tamanho, né, largura e altura. Comprimento, largura e altura. Né? Eu posso fazer com essa sintaxe. Automaticamente o Python sabe que o 5 vai ser atribuído ao length, vírgula, width, o 3 a largura ao width e o 2 a altura ao weight. Então, o volume vai ser quem? Volume de uma caixa. É só você multiplicar os 3, né? Imprimir volume. Tá? Então, math é uma biblioteca. Tá? Então, veja que aqui, para eu poder ter o valor de π, eu teria que importar essa biblioteca. Ela não está embutida no Python, como está algumas funções que a gente já vem utilizando aqui. Exemplo, o print, o input, né? o round, enfim. E aí, alguns exemplos, gente. Ó, matemática para o mundo real, né? Vocês aí que estão, até alguns alunos que vão fazer Enem aí, né?
Se eu quiser calcular, fazer qualquer tipo de cálculo desse, eu estou transformando essa fórmula matemática em uma fórmula de linguagem de programação. P é principal vezes 1 mais rate elevado a t. Veja que 1 mais rate primeiro é calculado para depois eu elevar a years. Né? Que é esse tempo, t aqui que é o tempo. E depois eu estou botando aqui com um f-string, imprimindo amount com 2 casas decimais. Aqui eu estou convertendo Celsius, né, para Fahrenheit. Eu multiplico Celsius, o valor em Celsius, vezes 9 dividido por 5. Ele vai dividir 9 por 5 multiplicado por Celsius, somar com 32. E vai imprimir a variável Celsius é igual a variável Fahrenheit com uma casa decimal e o Fzinho. Se alguma coisa aqui nesses dois códigos está muito estranho para vocês, vocês não estenderam, né? Não entenderam, fala nas mensagens que eu volto aqui, tá? Então, para finalizar, se eu vou formatar valores decimais, usa o f-string ou round, tá? Se eu vou contar caracteres, tem a função count. Eu vou contar quantos caracteres tem ali. Se eu quero verificar substrings, tem funções de substring dentro da string. Dá uma estudadinha no material que tem lá, aquelas funções tudinho. Eu tenho uma função de substring, mas eu também tenho aqui um operador in para verificar, por exemplo, se uma string está numa frase. Né? Se eu quero mudar tudo para maiúsculo, eu tenho o upper lá do... Veja, isso aqui é uma função de strings. Isso aqui é um operador. Né? Eu tenho uma limpeza de dados. Por exemplo, imagina que eu tenho uma string que está desse jeito aqui, ó, cheio de espaços em brancos nas pontas. Eu uso strip. Então, o bom de você ler é que você vê que existe coisas. Quando eu for precisar, como é que eu utilizo? Não precisa decorar como você utiliza, não. Né? Strings são delimitados por aspas e são imutáveis. Quando eu digo que é imutável, gente, mas eu não mudei o nome de um string, eu não mudo lá o nome da variável, mas na verdade o que o Python está fazendo ali é criando uma nova variável em outro espaço de memória. Então use sempre f-strings como um padrão para você exibir strings. Inteiros são números exatos, em tamanho infinito na memória. Use barra para divisões, que o resultado vai ser em floats, ou barra para ter integridade. Floats são valores com grandezas contínuas, normalmente frações decimais. Né? Frações e grandezas contínuas. Então, cuidado sempre ao usar floats. Floats é muito bom arredondar com round ou essa formatação 2F, tá? Então, é isso aí. Fechamos essa parte de formatação de tipos, né? Agora eu peço que vocês estudem isso aqui, ó, do capítulo 3, para se acostumar com os tipos em Python. Estude bem o capítulo 3, tá? Principalmente essas funções aqui do string, tá? Tem uma função aqui, ó. Não coloquei. Tá. Por exemplo, ó, essa daqui, ó, start with hello. Ela vai verificar se aquela string começa com hello, se ela termina com exclamação, né? Quantas vezes uma certa string, né,
ocorre naquela string maior. Então, gente, você não vai decorar nada disso, mas você pode olhar que funciona da mesma forma, né? E tinha aqui também no material... É isso aí. Para não alongar muito. Próxima aula a gente vai para funções. Semana que vem tem aula, tem sim, senhora. Isso, como faz para representar 2,5 vezes... Então, como é que faz para representar 2,5 elevado à terceira? 2,5 x asterisco, asterisco, a terceira. Não é vírgula não, né? Que não é o operador. Beleza, galera? Um minutinho só para dúvidas aí, quem tiver. Se não tiver, eu paro já. Aí deu certinho, 1h30. Eu já terminou um pouquinho depois, que a gente começou... Eu dei um tempinho a mais, né? Escreve aí nas mensagens se ficou alguma dúvida nesse assunto. Enquanto isso, vou colocar aqui, tá? As aulas, vou ver se já bota de hoje. Em breve as atividades, também 4. Mas se vocês fechando até a terceira aí, por enquanto tá ótimo. Vou deixar bem fechado esse assunto inicial. Beleza? Então eu vou finalizar por aqui. Parar a gravação, tá?